O ADUFG Sindicato exibiu o filme documentário Doutor Araguaia. A produção conta a história do médico gaúcho João Carlos Haas Sobrinho, o Doutor Juca, que levou saúde pública para cidades da região do Rio Araguaia na década de 1970 e que foi morto pela ditadura militar. Ele traz a história de um estudante idealista, uma grande liderança, que em 1964 foi preso no exercício da presidência da Federação dos Estudantes do Rio Grande do Sul. E ele, após ser preso, ele conclui o curso dele, curso de medicina, e ele avisa a família que vai para São Paulo. Em São Paulo ele engaja no movimento de resistência à ditadura militar. Aí vai para a China, ele caminha em vários locais, abre um hospital comunitário em Porto Franco, e daí depois ele se envolve com a guerrilha, é morto, e até hoje não encontraram os corpos, os restos mortais dele. E a gente conta essa história de uma liderança que, depois de tudo isso, morre na defesa dos seus ideais e nunca se encontrou mais o resto do corpo dele. O documentário, nós temos 3 anos que estamos trabalhando nele. Fizemos gravações em 8 estados, Salvador, Distrito Federal, Pará, Tocantins, Brasília, no Rio Grande do Sul, em várias cidades. E é um documentário que ele é um documentário bibliográfico, mas a gente incorporou elementos de poesia, de música, para que ficasse mais agradável. É uma história de amor e dor. Então a gente procurou valorizar o amor, que era a luta dele, na luta pelos camponeses, para cuidar, para ter uma saúde que atendesse os objetivos também de procurar novos caminhos para o Brasil durante o regime militar. É muito importante que a gente esteja levando a história do João Carlos para o Brasil inteiro. Já passamos por várias capitais, né? Começamos pela cidade em que João Carlos nasceu, que é no Rio Grande do Sul, né? Nós somos gaúchos, que é São Leopoldo. Depois fomos para a região do Amazonas, onde ele morou no Maranhão. Então, depois é que a gente foi para as capitais, para Palmas, né, e tal. E então, assim, é muito forte a gente ver a história de um jovem, né, que nasceu em 1941, já faz bastante tempo, né, mas que tem a sua trajetória marcada por uma luta, por uma causa, né, luta por justiça, por igualdade social, que naquela época em que esses jovens resolveram levantar essa bandeira, né, e enfrentar os repressores da ditadura, é um cenário muito difícil de se levantar ideias e ter coragem de lutar. E essa geração praticamente toda se envolveu, né, com essa luta. E então eu sempre tive uma admiração muito grande, cada vez eu tenho mais pelo meu irmão, que eu vi pela última vez quando eu tinha 7 anos. Nós temos uma diferença grande de idade, né? Mas ele marcou muito minha vida, e quando eu soube mais tarde que ele tinha sido morto na guerrilha do Araguaia, eu comecei a procurar pela história dele, com a procuração dos meus pais, que já eram velhinhos, né? Então, desde essa procura, sempre eu fui dando entrevistas, produzindo textos, né? Eu comecei um livro que ainda não terminei há mais de 20 anos, mas é assim mesmo, e guardando material sobre ele, de entrevistas e tal. Então, assim, todo esse material que eu coletei durante praticamente 45, 46 anos, ele está no documentário. Então é um registro muito fiel dessa história e que está chegando em várias pessoas, né? A gente tem tido uma receptividade muito positiva de jovens, de pessoas da geração dele, que também lutaram, que foram presos, né? Tem tocado muito as pessoas, porque eu sempre digo assim, que contar a história do João Carlos, que é um desaparecido, é contar a história de todos os desaparecidos, é reverenciar a todos, né? Por quê? Porque são histórias que não foram contadas, né? A repressão durou muito tempo no Brasil, mais do que os 21 anos, né? Porque demorou para aquilo, não sei se já saiu das entranhas, né, da sociedade brasileira e das Forças Armadas, enfim. Então, era um assunto que não podia ser falado, não podia ser contado. Era uma verdade que ficou abafada. E nós, familiares, sempre lutamos por essa verdade, tanto que até hoje os arquivos não foram abertos. E nós continuamos lutando. Nós sabemos que muitos foram executados, né, depois de serem torturados. Alguns foram mortos no confronto, né, com as tropas policiais, né, mas mesmo esses não tiveram seus corpos devolvidos.
né? E claro que a premiação do filme Ainda Estou Aqui, né, deu mais força a essa questão, que é uma demanda antiga, de décadas, que os familiares lutam o tempo inteiro para tentar encontrar respostas. E o documentário sobre o Dr. Juca, né, sobre o João Carlos Vaz Sobrinho, o médico que teve uma atividade muito fértil ali entre Porto Franco e Tocantinópolis, né, mas que depois teve que largar tudo e se embrear na mata porque tinha cartazes de procurados espalhados pelas cidades, né. E assim como o João Carlos Vaz, outros personagens ali da guerrilha do Araguaia estão na mesma situação. Não tem nenhuma resposta sobre onde estão os seus restos mortais. Essa é uma luta permanente e vamos continuar ativa nela.